E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica. Essa daqui é uma partida curtinha que foi jogada entre Yagiscan, que é um prodígio turco, ele é um garoto de 13 anos, que é o grande mestre mais novo do mundo. Ele, na verdade, quebrou todos os recordes que você pensar, ele é a definição de um prodígio. Foi o mestre internacional mais novo, depois virou o grande mestre mais novo da história, e ele tá jogando contra uma lenda do xadrez que é o Peter Svidler. Apesar de não ser um nome tão falado hoje em dia, ele é um jogador um pouco mais das antigas, que era um jogador do top 10, ficou no top 10 durante muito tempo. Ele foi 8 vezes campeão da Rússia, 5 vezes ganhador das Olimpíadas. Tem um score neutro contra Magnus Carlsen, né? Pelo menos nas clássicas, ele ganhou tanto quanto perdeu contra o Magnus. Tem um score neutro também contra o Karpov. É um jogador extremamente forte e eles estão competindo em um torneio chamado Clash of Generations, que é justamente essa ideia de você pegar um jogador da velha guarda e colocar para jogar contra um prodígio e ver no que dá. Essa partida é absolutamente fantástica, então sem mais delongas, vamos a ela. Temos peão em D4 por parte do Yagiscan e cavalo em F6 por parte do Peter Svidler. Vem peão em C4, peão em G6, cavalo em C3 e o Peter Svidler joga peão na casa de D5, que é a defesa Grunfeld. Aí um fato curioso, o Svidler ele é um dos maiores teóricos da Grunfeld, um dos maiores especialistas da Grunfeld do mundo. Quando eu fui pesquisar Peter Svidler no Google para pegar as informações e também para pegar a foto dele para colocar aqui na esquerda, quando você coloca Peter Svidler, já aparece no autocomplete do Google curso da Grunfeld, para você entender o tanto que esse cara é famoso por essa defesa. E ainda assim, o Yagiscan consegue surpreender, porque essa é a beleza do xadrez. É tão incrivelmente complexo que mesmo que o Svidler tenha estudado essa abertura há mais tempo do que o Yagiscan está vivo, na verdade, ele ainda pode ser surpreendido por um prodígio. Então vamos lá. Esse peão em D5 aqui, que é a Grunfeld, normalmente você toma o peão. A ideia seria cavalo toma, E4 chuta o cavalo, cavalo por C3 e peão toma. E as pretas deram um centro para as brancas, mas tem muito jogo ativo com bispo G7, peão em C5 e afins. Eu já até fiz um vídeo mostrando o básico de como você joga a defesa Grunfeld. No entanto, o Yagiscan quer surpreender aqui o Svidler, então ele joga bispo na casa de G5, que é um lance bem impopular, que é conhecido como a variante Estocolmo, certo? Aqui a ideia do bispo na casa de G5 é não entrar naquelas linhas, e o Svidler imediatamente conhece a linha, claro, joga cavalo em E4, que é o melhor lance da posição. E aqui, normalmente você vai ter que tirar o bispo da casa de G5 porque ele está sendo pendurado. Você também poderia tomar o cavalo dobrando peões do jogador de pretas, também é uma opção aqui na posição. No entanto, Yagiscan joga uma linha lateral dentro da linha lateral, e ele joga peão, toma peão na casa de D5, pendurando o bispo da casa de G5. Opa, perdeu o jogo no quinto lance. Errado, né? Depois de cavalo toma bispo, o cavalo do jogador de pretas aqui está preso na posição. Peão na casa de H4 e o cavalo não tem para onde ir. Então, o jogador de pretas tem que devolver o cavalo para não abrir a coluna H para as brancas, né? Para as brancas não terem atividade. O cavalo normalmente é devolvido na casa de E4. Então temos cavalo em E4, entregando o cavalo de volta. Cavalo toma cavalo e dama toma, ameaçando o cavalo de E4, que volta para C3, ganhando tempo na dama. Então, na prática, essa é uma posição muito parecida com uma escandinava, exceto que na escandinava normalmente você não ganhou o tempo do G6. Então, uma escandinava um pouco melhorada para as pretas, porque vão perder tempo com a dama, mas conseguiram desenvolver esse bispo de casas escuras num fianqueto. Aqui o Peter Svidler volta a sua dama para a casa de D8 e o Yagiscan joga peão na casa de H5, ameaçando a estrutura do fianqueto. Não tem razão nenhuma para o Svidler tomar esse peão de H, então ele joga bispo na casa de G7, pressionando o peão de D. Temos cavalo em F3 por parte do Yagiscan, e aqui já temos um jogo completamente novo, né? Pelo menos na base de dados do Lichess, essa posição nunca foi alcançada e estamos fora de teoria. Os jogadores estão agora jogando por conta própria. O Svidler joga uma das ideias temáticas que a gente tem da Grunfeld, que é você quer ativar esse bispo ao longo dessa longa diagonal para ter pressão tática. Então, peão na casa de C5. Não é um peão de graça, se você toma esse peão, você fortalece extremamente o bispo, vai vir ideias de dama na casa de A5, né, pressionando o cavalo uma segunda vez, recuperando material, e por consequência, o Yagiscan, ele joga peão na casa de D5, pegando espaço no centro do tabuleiro, avançando o peão, é uma decisão extremamente lógica, e o Svidler joga peão na casa de E6, contestando o centro do jogador de brancas. E nessa posição, se você toma na casa de E6, você não somente vai levar dama toma dama, como você também ajuda as pretas a desenvolverem o bispo. Mas acredite ou não, esse peão na casa de E6 acaba sendo uma leve imprecisão, e o Yagiscan vai punir da maneira
mais precisa possível, que é insano. Primeiro ele joga dama em A4 cheque. E aqui o Svidler pensa por um tempo, o lance não parece muito bom, porque ajuda as pretas a desenvolverem com tempo na dama, então ele joga bispo em D7 desenvolvendo com tempo na dama. Até aqui tudo certo. E aí vem dama na casa de F4 para as brancas. Até aqui também tudo tranquilo. Parece que as pretas poderiam, né, tomar o cavalo e tomar o peão, mas não é um peão que você vai conseguir manter. Tem também o problema do dama cheque, aqui a torre de H8 fica fraca, né? Então, por exemplo, bispo toma cavalo, peão toma, você tem o dama cheque e a torre vai cair com cheque. Então é uma posição que a ganância vai ser muito punida porque o rei está no centro. Então, o que o Svidler faz? Ele faz o roque, eliminando essa ideia. E aqui, o Yagiscan está melhor se e somente se ele vai para a decisão mais ousada possível, certo? Ele precisa defender o seu peão de D, então ele o faz jogando um lance que eu acho que quase ninguém teria coragem de jogar, que é o roque grande aqui na posição. Parece que deu tudo errado para as brancas, porque bispo toma cavalo, surpreendentemente, né, expondo o rei das brancas, é um erro completamente perdedor. Nessa posição, parece que as pretas deu tudo certo, é só tomar o cavalo, e aí você vai estourar o rei das brancas, mas a verdade é que o bispo ele é um defensor muito importante do rei. Então vamos dizer, bispo toma, peão toma de volta, e vamos dizer que você de pretas parta pro ataque, tipo dama em A5. Beleza, eu tô ameaçando o peão do C, eu tô ameaçando o peão de A, eu vou, de alguma maneira ou de outra, estourar a segurança do seu rei e vou te dar checkmate. As brancas têm acesso a um ataque vencedor, dama na casa de F6. E a ameaça é muito simples, é só um H6 e checkmate. Então você não tem tempo de tomar o peão de A. Se você toma o peão de A, você também não tem cheque perpétuo, porque o rei vai se esconder na casa de E1 quando você começar a dar cheques. E o peão de C está sendo ameaçado, né? Então, se você joga qualquer lance aleatório, H6 e checkmate. Se você, por exemplo, avança o peão, que é a recomendação da máquina, essa é a recomendação da máquina, para desconectar a defesa da dama ao peão, as brancas vão simplesmente jogar torre D3, defendendo o peão, e a ideia continua. Então as pretas teriam que voltar a dama, oferecendo uma troca de damas, e aqui vai ter que entregar o peão de E, porque dama toma, torre toma, cavalo por peão, branca só tem um peão a mais. Então, o roque grande por parte do Yagis é um lance incrivelmente preciso, certo? Esse lance é o tipo de lance que funciona por conta de um cálculo extremamente profundo que é muito impressionante para uma criança de 13 anos, né? É muito impressionante para qualquer um, mas é mais ainda porque ele é uma criança de 13 anos, é extremamente tático. Então, o Svidler simplesmente toma na casa de D5, muito lógico, e o Yagis toma de volta de cavalo e segue cavalo em C6, um lance de desenvolvimento normal. Nessa posição, Yagiscan pensa por um tempo, ele joga peão em E3, liberando o desenvolvimento do bispo de casas claras. E novamente a posição parece que não tem nada aqui para as brancas, mas as brancas estão ameaçando uma sequência vitoriosa absurda. Vamos dizer que novamente você siga com um lance mais natural, tipo dama em A5, que é super temático. Você vai atrás desse roque grande do jogador de brancas. As brancas, na verdade, com o E3, liberando a saída do bispo, ameaçam o bispo em C4 vencedor. Então a ideia é, peão de H toma peão de H, e não importa como você toma de volta, você tá perdendo. Se você tomar com peão de H, isso é horroroso, porque abre a coluna H, e agora você vai levar checkmate. Cavalo em F6, você não tem escolha, você tem que tomar o cavalo porque não tem como escapar do cheque, então dama toma e um checkmate seguirá de maneira imparável aqui na posição. Caso você tome com peão de F, o problema é a abertura da diagonal. E nessa posição, a ideia do bispo C4 vai ser vencedora. Isso é muito parecido com o que a gente de fato tem na partida, só que você precisa, é claro, jogar um lance de liberação, um sacrifício de liberação, cavalo em E7, só para se livrar do cavalo mesmo com o tempo. É importante que o lance venha com cheque para que o adversário tenha que tomar o cavalo, e quando o adversário toma o cavalo, você tem uma sequência inacreditável. Bispo em C4 cheque, rei na casa de H8 e o belíssimo sacrifício de torre na casa de H7, que vai forçar o checkmate porque a outra torre vem com cheque, e é isso, um abraço. Você vai ter que bloquear o cheque, dama toma H6, é checkmate. Então, nessa posição aparentemente inócua, um lance aparentemente inocente, peão em E3, já tá ameaçando o checkmate de duas maneiras diferentes. E o Peter Svidler vê a ameaça, ele vê, e ele joga o melhor lance da máquina, o mais resiliente de todos, peão em H6. E dessa vez, a sequência já não funciona. Por quê? Porque o torre por H7 não existe, então se peão toma peão, posso tomar com peão de F, e você não tem mais aquela sequência de cavalo em E7, bispo C4, torre por H7, porque não tem peão em H7. Torre por H6 eu tomaria de bispo, matando completamente a sequência. Por consequência, Yagiscan segue com os lances da máquina.
peão toma, e dama G3 simplesmente, calmamente ameaçando o peão da casa de G6. E nessa posição, a maneira que você defende o peão é muito, muito impactante. O melhor lance da posição para as pretas, o Pieterswiller não viu. Era bispo em E8, defendendo o peão com o bispo na casa de E8, e isso daqui vai acabar fazendo alguma diferença, porque esse bispo pode ir para a casa de F7. Você vê, através da casa de E8, se eu jogar bispo em C4, preparando o cheque descoberto, o bispo pode ir para a casa de F7, lidando com a ameaça, não vai ter problema nenhum para as pretas. Essa era a maneira que o Pieterswiller deveria jogar. Na partida, ele joga bispo em F5. E esse é o momento que eu peço para você pausar o vídeo e encontrar qual é a sequência vitoriosa para as brancas. É uma combinação de dois lances que absolutamente massacram a posição das pretas de maneira linda e vence um dos maiores experts da Grunfeld em menos de 20 lances na especialidade dele. É uma coisa assim impressionante, né? E é uma sequência tática tão linda. Nessa posição, o jovem Yagiscan joga, é claro, o bispo em C4, é um lance lento com uma ameaça fatal, alinhando o bispo com o rei do adversário. Nesse caso, você não tem bispo de volta para E6, porque diferente se o bispo tivesse em F7, ele ainda defende o peão, o bispo de volta para E6 simplesmente pendura o peão. E tem muitos lances vencedores aqui para as brancas, né? Não importa o que as pretas façam, você vai massacrar. Então o Svidler joga rei na casa de H8. E beleza, saiu do descoberto, era essa a ideia o tempo todo, só que agora ele entra na cara da torre, e a maneira mais precisa de seguir é cavalo na casa de G5, se aproveitando da cravada do peão de H. Você não pode tomar o cavalo, porque se você tomar de dama, por exemplo, dama toma e o peão de H está cravado. Então, nessa posição, o que exatamente as brancas estão ameaçando? Né? Qual exatamente a ameaça do jogador de brancas nessa linha com esse cavalo na casa de G5? Esse é um momento para você novamente identificar o que as brancas estão tentando fazer e o que você jogaria de pretas para parar a ideia das brancas. Surpreendentemente, a ameaça das brancas nessa posição é cavalo na casa de E6. Pode parecer um lance meio absurdo para você jogar, mas vamos dizer que as pretas tentam simplesmente com H5 para eliminar temas aqui. Cavalo na casa de E6, entregando o cavalo porque a captura do peão de G é tremendamente importante, né? Então, se bispo toma cavalo, dama por G6 e torre por H5 vai levar checkmate. Você entrega o cavalo, né, para você, ou o jogador de pretas não toma o cavalo e leva esse duplex, né, leva o duplo, para manter o peão de G e perde material pra caramba, mas se você toma o cavalo, por exemplo, dama por G6, torre por H5 tá vindo, e você vai ter que, por exemplo, vamos dizer aqui, bispo, sei lá, G4, segurando aqui de alguma maneira, né, torre por H5, bispo toma, dama por H5 cheque, te força a entrar na mira do bispo, e cavalo em F6, cheque duplo, na verdade, é um belíssimo checkmate na posição. Então, na verdade, o Pieterswiller, ele vê a ameaça, né, do cavalinho E6. Então ele super protege essa ameaça, ao mesmo tempo super protegendo o peão de G. Ele joga dama em E8. Pô, que lance lógico, né? Defende cavalinho E6, defende o peão de G. Parece que as brancas realmente não tem nada, só que aqui o Yagiscan tem checkmate forçado em 14 lances. A máquina ainda consegue adiar um pouco a ideia, mas esse é o último momento, esse é o último lance do vídeo que eu quero que você tente encontrar por conta própria, pausa e veja se você teria o que é necessário para vencer um dos maiores experts da Grunfeld na sua especialidade em menos de 20 lances. Nessa posição, Yagiscan joga a torre por H6, um sacrifício absolutamente brilhante e força checkmate. Não tem muito o que você fazer. O cavalo tá cortando as duas casas, se o rei for para G8, cavalo em F6 é cheque dupla, checkmate. Se você toma a torre, é o que o Pieterswiller joga, torre em H1, e a gente vai simplesmente tomar o bispo na próxima. Rei na casa de G7, né, parece um lance que segura, porque você não tem que pisar na casa de G8. Nessa posição depois do torre em H1, vale a pena falar, Pieterswiller abandona a partida e Yagiscan vence, uma lenda do xadrez, na sua especialidade. Na partida não teve, mas só para mostrar, se rei em G7 não segura, porque torre por H6 de novo. Ameaça, torre em H7 é mate, né? Torre em H7, rei G8, cavalo em F6, cheque duplo, é cheque mate. Então você toma a torre natural, mas aí dama em H4, em G7 e dama em H7 é cheque mate, e portanto o Svidler abandona. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que essa partida tenha sido bonita, instrutiva, o que quer que fosse. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço
e até a próxima.